Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo essa aula, né? Mas vamos lá. Nós vamos começar a unidade 3. E o que a gente precisa saber ao final dessa unidade 3? Né, os nossos dois objetivos principais, né? É saber classificar uma frase em período simples e também classificar os termos integrantes de uma frase, ou seja, os termos que vão compor essa frase, essa oração. Beleza? Gente, deixa eu passar o slide que a gente vai conseguir diferenciar essas. O que é o período simples? Do contexto geral da língua portuguesa, existe uma certa divisão chamada frases verbais e frases nominais. Frases nominais é quando eu só tenho nomes, né? Não tem nenhuma palavra que remete à ação, estado ou fenômeno da natureza. E dentro das frases verbais, eu vou ter frases que têm verbos, né? Ou seja, palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Dentro dessas frases verbais, elas são chamadas de oração, né? Eu posso chamar frases verbais, eu posso chamar de oração. Quando eu tenho um verbo só, ou seja, uma oração só, né, dentro de uma frase, eu vou chamar de período simples. Quando eu tenho dois ou mais verbos, né, que a gente pode contar duas ou mais orações dentro de uma frase completa, né, nós vamos chamar de período composto, beleza? E aí, dentro desses períodos simples, desses períodos compostos, nós vamos ter subdivisões de termos, né? A gente vai ter alguns termos que a gente vai ter que saber classificar. Nós temos os termos essenciais, né, dentro de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Nós vamos ter também os termos integrantes, que são chamados de complementos verbais, né, que pode ser um objeto direto e um objeto indireto. Que tem também o complemento nominal, né, que ele vai completar o sentido de um nome. O agente da passiva. A gente também tem os termos acessórios, né, que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto. Também tem os vocativos. Os vocativos eles não vão ter função, né, sintática, é um termo independente que a gente fala, beleza? E aí também tem os predicativos, né, que é predicativo do sujeito e do objeto. Nós vamos aprender um por um, tá? Eu só estou trazendo o geral para vocês, beleza? O que é o sujeito e o que é o predicado, né? Esses termos essenciais. O que é uma coisa essencial? É aquela coisa que precisa estar lá, né, para dar sentido às coisas. O sujeito é o termo do qual se declara algo, beleza? Então, assim, a gente brinca que o sujeito é aquele que pratica e recebe a ação dentro de uma frase, né? Dentro de uma oração. O predicado é tudo aquilo que eu vou declarar do sujeito, ou seja, tudo aquilo que eu estou afirmando, né? Tudo aquilo que eu estou dizendo, tudo aquilo que eu estou dando uma característica, né? Uma função para o sujeito é chamado de predicado. Por exemplo, o pacto social visava a contenção da inflação. Vamos identificar o verbo aí, verbo visar, né? O que é que visava a contenção da inflação? O pacto social. Então, eu estou declarando algo sobre, né, a visagem da contenção da inflação. Então, seria o sujeito. E quem é que praticava essa ação de visar? Não era o sujeito? Então, e que eu estou falando sobre o termo pacto social? Visava a contenção da inflação. Então, por que o pacto social é o sujeito? Porque ele está praticando a ação, né, de visar a contenção da inflação. E visava a contenção da inflação é tudo aquilo que eu estou afirmando, dizendo sobre o pacto social, ou seja, o sujeito. Beleza? Pessoal, e nós vamos ter uma classificação dos sujeitos, e elas vão ser divididas em 5 tipos: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então, eu tenho 5 classificações. Sujeito simples é quando eu tenho um único núcleo, ou seja, um elemento só que vai estar declarando algo em uma oração, em uma frase. Por exemplo, o presidente sonha com a reeleição. Quem é que está sonhando com a reeleição? Apenas o presidente, beleza? Eu não falei assim, o presidente e o deputado estão sonhando com a reeleição. Não, eu mencionei um elemento só, um núcleo só. Então, se eu tenho uma coisa, né, uma única coisa, sendo esse núcleo, vai ser sujeito simples. O que é o sujeito composto? É quando eu tenho dois ou mais núcleos. Por exemplo, estão coligados o PT e o PDT. Vamos trocar aí, né, para a ordem direta. O PT e o PDT estão
coligados. Eu tenho... Quem é que está coligado? O PT e o PDT. Então, eu tenho duas coisinhas aí, né? Dois partidos que estão coligados, né? Eu mencionei dois elementos, dois núcleos. Por isso que é sujeito composto. O que é o sujeito oculto? O sujeito oculto, ele não está mencionado, não está escrito, né? Por exemplo, numa frase. Mas pelo contexto, né? Principalmente pela questão da desinência do verbo, eu vou saber qual que é o sujeito, né? Por exemplo, participamos das discussões. Quem participou das discussões? De acordo com a desinência verbal, ou seja, de acordo com o verbo, com a conjugação desse verbo, eu vou saber que fomos nós que participamos das discussões. Não está escrito, mas pelo contexto, igual eu falei para vocês, eu vou conseguir identificar. Oscar é candidato a senador. Poderá ter muitos votos. Quem é que poderá ter muitos votos? Oscar. O Oscar foi mencionado anteriormente, não está escrito nessa segunda oração, né? Nessa poderá ter muitos votos. Ele está oculto por quê? Pelo contexto, né? Por que é sujeito oculto? Porque pelo contexto eu vou saber identificar que o Oscar era o sujeito desta oração. O que é o sujeito indeterminado? Eu não consigo identificar nem pelo contexto. Alguém praticou, alguém recebeu aquela ação, aquela característica dentro de uma oração, mas eu não sei quem foi. Por exemplo, assaltaram o banco da esquina. Quem foi que assaltou o banco da esquina? Pode ter sido ele, pode ter sido ela, pode ter sido Mariazinha, Joãozinho, Zezinho, não sei quem foi. Mas alguém assaltou o banco. Eu não sei quem foi que praticou essa ação. Por exemplo, assistiu-se ao assalto passivamente. Quem foi que assistiu ao assalto? Também não sei. Então, nem quando pelo contexto eu consigo identificar, é um sujeito indeterminado. Para terminar, nós temos oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E aí, quando que vai acontecer essa questão dos sujeitos inexistentes? Quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Por exemplo, há lugares interessantes nesta cidadezinha. Outra coisa também, gente, dessa questão de oração sem sujeito é quando eu não consigo atribuir a ação do verbo para alguém ou para alguma coisa. Quando eu falo há lugares interessantes nessa cidadezinha, eu não estou atribuindo a ninguém. Essa é a questão, né? Então, sempre quando o verbo haver estiver no sentido de existir, o verbo fazer, haver e ir, com a questão de tempo decorrido, por exemplo, faz 2 meses que estamos em quarentena, faz meses que estive com ela, há dias que o Mário não liga para mim, né? Também tem a questão do verbo ser, quando indica tempo em geral. Era uma época de verões intensos, era um ano tão animado. E também os verbos que denotam o fenômeno da natureza, né? Questão de chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, beleza? Choveu muito ontem à noite, choveu pela manhã na praia, ventou muito no final da tarde, beleza? Neva muito em Santa Catarina. Então, tudo isso também que indica fenômeno da natureza vai ser uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Segunda coisa, né? Segundo elemento que ele pode ser, participa lá dos termos essenciais da oração, são os predicados. Eu vou ter 3 tipos de predicado. Eu vou ter o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Né? Então, a predicação é a forma como o verbo se relaciona com o seu sujeito. E aí, para que eu saiba se é um predicado verbal, um predicado nominal, um predicado verbo nominal, eu vou ter que ver o que está girando em torno do verbo, né? O que o verbo quer me dizer. E aí, eu vou ter 2 tipos, né? 2 grupos de verbos. Eu vou ter os verbos de ligação ou de estado, né? Pode ser chamado assim, ou os verbos significativos. O verbo de ligação é aquele que vai ligar o sujeito às suas características, às suas qualidades ou ao seu estado. Por exemplo, o banho de mar era indivisivelmente bom, né? Eu estou dizendo que o banho de mar eu estou caracterizando como bom. Então, vocês percebem que eu estou ligando aqui o sujeito à característica dele. Beleza? Que o banho de mar era bom. Um verbo significativo é aquele que vai expressar uma ação do sujeito ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, com um simples olhar, podia vigiar a casa, ou seja, com um simples olhar, ele podia praticar a ação de vigiar a casa.
Ou então, choveu muito ontem à noite. Igual eu falei para vocês, essa questão do fenômeno da natureza. E vamos lá na questão da transitividade verbal. Transitividade verbal é a propriedade de os verbos terem ou não um termo como complemento. Beleza? Como assim? Eu sempre brinco muito com os meus alunos, de outras instituições, que os verbos, às vezes, eles precisam de alguém para completar o sentido deles, né? Tem aquelas pessoas que são felizes sozinhas e outras que precisam de outras para trazer essa felicidade. E os verbos também, eles são assim, né? Alguns conseguem ser completos, ou seja, ser felizes sozinhos, e tem outros que precisam de alguns termos para completar o sentido deles, né? Para que eles fiquem bem. Dentro disso, nós vamos ter uma divisão chamada transitividade verbal. Nós vamos ter verbos transitivos e verbos intransitivos. O que é um verbo transitivo? O verbo transitivo é quando eu preciso de um complemento, né? Ele é incompleto, ele precisa de algum elemento para completar o sentido dele. Já os verbos intransitivos, eles são completos por si só, eles não precisam de nenhum elemento para completar o sentido deles, beleza? Então, tem essa divisão, verbos transitivos e verbos intransitivos. Dentro dos verbos transitivos, eu vou ter uma subdivisão, transitivos diretos e transitivos indiretos. Como assim, professor? O verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento sem preposição. Vamos lá. O escritor contemporâneo escreveu várias obras importantes. Quando eu falo assim, o escritor contemporâneo escreveu, ficam com esse sentido, não fica? Eu preciso de termos para completar o sentido desse verbo? Então, olha só. O escritor contemporâneo escreveu o quê? Várias obras importantes. Vamos grifar aí, gente, de azul o verbo, escrever. Escreveu o quê? Várias obras importantes. Então, o termo, né, os elementos, várias obras importantes, está completando o sentido do verbo escrever. Se o termo várias obras importantes completa o sentido do verbo escrever, ele é o complemento desse verbo. E os complementos verbais, eles podem ser objetos diretos e indiretos. Se o verbo ele pede complemento sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Então, o objeto dele vai ser um objeto direto. Acho que vocês entenderam o meu desenho aí. Tranquilo? Já os verbos transitivos indiretos, né? Eles vão completar o sentido de um verbo com uma preposição. O banqueiro não necessitava de dinheiro. O banqueiro não necessitava de quê? De dinheiro. Então, vocês percebem que eu tenho uma preposiçãozinha bem aqui assim no meio, né? Ligando o verbo ao elemento dele, né? O complemento dele. Então, o banqueiro não necessitava de quê? De dinheiro. Então, de dinheiro completa o sentido do verbo necessitar. Então, de dinheiro, se completa o sentido do verbo necessitar, está com preposição, ele é um objeto indireto. Normalmente, gente, vai aparecer a preposição de, a preposição a, que vocês têm que ficar atentos se é preposição ou artigo, e o por também, né? O com também às vezes aparece. Normalmente essas 4 preposiçãozinhas aí vão acusar o verbo transitivo direto. Existem também os verbos transitivos e diretos e indiretos. Esse verbo ele vai ser muito carente, né? Ele vai precisar de 2 elementos para completar o sentido dele. Ele vai precisar de um com preposição e outro sem preposição. Por exemplo, o empresário enviou a planilha de custos ao ministério. Quem envia, né, o verbo enviar, envia algo a alguém, beleza? Ou alguém a algo. Tranquilo? Olha só. O empresário enviou o quê? Vamos descobrir o que ele enviou aí. E para quem? Enviou o quê? A planilha de custos. Enviou o quê? Vai ser meu objeto direto. A quem? Ao ministério. Então, quem envia algo, ou seja, a planilha de custos, a alguém, ao ministério. Então, vocês percebem que eu vou ter um objeto direto
e um objeto indireto. Então, esse verbo é super carente, né? Ele precisa de 2 complementozinhos aí. Já os verbos intransitivos, eles não precisam de um complemento. São aqueles lá que são felizes sozinhos. Por exemplo, os trabalhadores retornaram às fábricas. Se eu falar só assim, os trabalhadores retornaram, beleza. Podia ter falado os trabalhadores dormiram, a minha avó morreu. Então, assim, são verbos que eles são completos por si só, né? Eles não precisam de outra coisa para completar o sentido dele. Ah, professora, mas aí nesse caso tem as fábricas, está completando o sentido. Não, nesse caso as fábricas ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Mais para frente a gente vai aprender isso. Então, os trabalhadores retornaram para onde? As fábricas, beleza? Então, as fábricas está dando ideia de lugar, então vai ser um adjunto adverbial, não tem nada a ver com complemento, beleza? Normalmente, esses verbos intransitivos, eles vão ter alguma coisa relacionada a tempo ou a lugar juntamente deles, tá bom? Vocês podem achar assim, é um complemento? Não, é um adjunto adverbial, beleza? E também a gente vai ter os verbos de ligação, como eu expliquei anteriormente. É o que liga o sujeito à característica dele. Por exemplo, o dia está chuvoso. Eu estou ligando o dia à característica dele, beleza? O cão parece com fome ou parece faminto. Eu estou ligando a palavra cão, né, ao adjetivo dele, né, a característica dele, a qualidade dele, como vocês quiserem chamar, beleza? E aí, pessoal, nós vamos ter também essa questão dos tipos de predicado, igual eu falei para vocês. Então, o predicado é tudo aquilo que eu digo sobre o sujeito, daquilo que eu declaro sobre o sujeito. Já tinha falado para vocês também essa questão de ter predicados verbais, predicados nominais e predicado verbo nominal, sempre de acordo com o que o verbo vai expressar. O predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação e um núcleo nominal. Ou seja, eu tenho um verbo de ligação e uma característica que eu vou dar para esse sujeito. Eu posso dizer assim, meu carro é sempre novo. Eu posso dizer, meu carro é novo, né? Então, eu estou ligando, eu tenho um sujeito com o verbo de ligação uma característica, ou seja, novo não é a característica que eu estou dando para o sujeito e eu tenho um verbo de ligação, aquele que liga o sujeito à característica dele. Então, sempre quando eu tenho sujeito, verbo de ligação e uma característica para o sujeito dessa oração, é um predicado nominal. O predicado verbal é quando o verbo vai indicar uma ação, beleza? Por exemplo, releio o bilhete. Eu pratiquei a ação de reler o bilhete, beleza? Então, nesse caso, é predicado verbal, né? O verbo indica uma ação. E o que é o predicado nominal? O predicado nominal é quando eu tenho um verbo que indica ação e uma característica desta ação ou deste sujeito, tá bom? Eu posso falar assim, eu ando sozinho. Eu pratico a ação com qual característica? Sozinho, beleza? Eu posso falar assim, as funcionárias trabalham cansadas. Eu estou afirmando que o sujeito pratica a ação de trabalhar com qual característica? Cansada, beleza? Igual eu falei para vocês, a questão dos complementos verbais, né? O objeto direto ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto sem preposição. Ó, escrever várias obras importantes. Tem o verbo escrever. Escreveram o quê? Várias obras importantes, beleza? Então, várias obras importantes está completando o sentido do verbo escrever. Então, vai ser meu objeto direto. Se tem um objeto indireto ou direto, temos o indireto também. Então, o indireto, gente, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo e indireto, tá bom? Ou de um transitivo direto e indireto, tá bom? Ele é um complemento com uma preposição. Por exemplo, necessitavam de muito dinheiro. Necessitavam de quê? Dá a preposiçãozinha aqui dentro do complemento. Beleza? Então, de muito dinheiro está completando o sentido do verbo necessitar, tá bom? Então, de muito dinheiro, se está completando o sentido do verbo necessitar, o nomezinho desse elemento, né, desse termo, vai ser objeto indireto, beleza?
Chegando nos adjuntos adverbiais. Gente, lembra lá aqui que era um advérbio? Um advérbio são aquelas palavrinhas que vão modificar, né? Um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. E eles sempre vão expressar circunstâncias, tá bom? Pode ser uma circunstância de tempo, né? A televisão mostrou o show quando? No dia seguinte. Então, no dia seguinte, pode ser aí o meu adjunto adverbial. Estive no shopping quando? Ontem à tarde, né? Então, onde você esteve? No shopping. E o quando também, ontem à tarde, pode ser também um adjunto adverbial, né? De tempo. Viajou de avião para Brasília. Viajou como? De avião. A emenda não foi aprovada no Senado, né? Ou não aí. Afirmação. Virei sim com meus pais. Intensidade. O novo celular será o quê? Bastante versátil. Dúvida. O programa talvez seja reapresentado hoje. Causa, né? Por quê? A criança emagreceu por quê? De inanição. Finalidade, né? Para quê? O rapaz trabalhou muito para o conforto da família. Então, para o conforto da família, é a finalidade, né? O objetivo pelo qual ele trabalhou. Companhia, ou seja, com quem? O rapaz veio com quem? Com uma moça. Meio ou instrumento, né? Abriu a caixa com o quê? Então, abriu a caixa com um canivete, né? Foi o meio, né? Pelo qual ele abriu aquela caixa. Assunto. O americano falou sobre o quê? Sobre meio ambiente. Então, vocês percebem que tudo aquilo que vai mudar a circunstância, né? Modificar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio, vão ser chamados de adjuntos adverbiais, tá bom? Então, lembrando lá da questão da classe gramatical advérbio, tudo aquilo que é advérbio vai ser um adjunto adverbial. O agente da passiva, gente, é o termo que indica o agente da ação, né? De um verbo na voz passiva analítica, né? É o termo da oração que pratica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Por exemplo, a negociação da dívida era defendida pelo ministro da Fazenda. Quem foi que defendeu a negociação da dívida? O sujeito o ministro da Fazenda. Por exemplo, quando eu falo assim, a negociação da dívida era defendida pelo ministro da Fazenda, a negociação da dívida está recebendo a ação de ser defendida por alguém. Então, quem é esse alguém que está dando essa ação para esse sujeito? Né? Vai ser pelo ministro da Fazenda. Então, nesse caso, é o agente da passiva. A gente chama de sujeito paciente. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal ele é um termo determinante de um núcleo nominal. Né? Normalmente, quando a gente encontra artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais, né, ou pronomes, sempre vão ter essa função de adjunto adnominal, beleza? Ele pode modificar um substantivo, né, determinando esse substantivo ou caracterizando. Por exemplo, os meus primeiros bons amigos de infância visitaram minha casa de campo. Vamos identificar os artigos? Os... Beleza, só tenho. Agora os pronomes. Meus e minha. Beleza? Os numerais. Primeiro só. E os adjetivos. Bons. Não tem outro. Mas eu vou ter uma locução adjetiva de infância e de campo. Então, sempre quando eu encontrar, né, qual vai ser a função sintática, né, de um artigo, de um adjetivo, de uma locução adjetiva, de um numeral ou de um pronome? Adjunto adnominal, beleza? Se nós temos complementos verbais, ou seja, palavrinhas que vão completar os verbos, né, nós vamos ter também complementos nominais. Esses complementos nominais, eles vão completar nomes, ou seja, substantivos abstratos, né? Os adjetivos e os advérbios. E ele sempre vai vir com uma preposiçãozinha. Por exemplo, o país tinha dependência. Tá, dependência de quê? Dependência é o nome, né? Dependência de quê? De empréstimos. Vamos grifar aqui.
de empréstimos externos, beleza? Lembrando que essa palavrinha aqui, ó, que vai ser que vai precisar desse complemento. O país continua dependente, ou seja, a característica que eu dei para o país. Mas dependente de quê? De empréstimos externos. E também ele pode completar alguns advérbios, né? Independentemente de quê? De nossa vontade. Deixa eu só grifar aqui. Ou seja, a gente percebe que alguns substantivos, alguns adjetivos e alguns advérbios, eles precisam de alguém para completar o sentido deles. Beleza? Então, a gente precisa desses complementos nominais. Gente, na gramática, né, nos termos sintáticos, nós vamos ter os predicativos. Os predicativos, eles são divididos em predicativos do sujeito e do objeto. Ou seja, os predicativos, eles vão caracterizar ou um sujeito, quando ele for predicativo do sujeito, ou um objeto, quando ele for essa característica do objeto, beleza? Por exemplo, suas palavras foram sinceras. Vou grifar aí. Suas palavras foram o quê? Qual foi a característica que eu dei para o termo suas palavras? Sinceras, beleza? Então, sinceras, se ele caracteriza o sujeito da oração, ou seja, se ele está caracterizando suas palavras, né, que é o termo que é o sujeito da oração, ele vai ser um predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do objeto? Vai ser o termo que vai caracterizar um objeto. Olha só. Considero suas palavras sinceras. Quando eu falo assim, considero o quê? Suas palavras sinceras. Tá. Mas sinceras é o sujeito da oração? Eu sou sincera quando eu falo assim, eu considero suas palavras sinceras? Ou eu estou caracterizando o termo suas palavras? Eu estou caracterizando o termo suas palavras. Suas palavras é o objeto desta oração. Então, se suas palavras é o objeto da oração e sinceras está caracterizando esse objeto da oração, sinceras vai ser o meu predicativo do objeto, beleza? E, gente, nós temos também um termo chamado aposto. O aposto é tudo aquilo que eu explico, né? Enumero, resumo ou especifico, né? Ou posso até esclarecer algo que já foi mencionado, beleza? Algo que eu posso me referir ao substantivo, a um pronome, né? Ou a um determinante. Por exemplo, voltou à casa da praia. Seu refúgio predileto. Seu refúgio predileto, eu estou fazendo menção ao quê? A casa da praia. Então, normalmente, né, o aposto, ele vai se referir a algo que foi mencionado anteriormente, tá bom? E normalmente ele vai vir separado por vírgulas, 2 pontos, travessão ou parênteses. Por exemplo, sobre a cristaleira, né? Estilo século XVIII, havia um vaso de cristal. Então, quando eu falo estilo século XVIII, eu estou fazendo, né, menção, referência à cristaleira. Então, tudo aquilo que eu explico, né, enumero, algo que já foi mencionado anteriormente, é chamado de aposto. Em alguns casos, ele pode, né, não estar entre vírgulas, tá bom? Olha só, às vezes não existe pausa, né, ou seja, vírgulas, 2 pontos, né, entre o aposto e o nome que ele especifica ou individualiza. Quando eu falo assim, o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico. O rio Amazonas. Amazonas, eu estou explicando qual é o rio. Não é qualquer rio, é o rio Amazonas. Então, eu estou explicando algo que já foi dito anteriormente, né? Ou individualizando, né, algo que já foi dito anteriormente. Deságua no Oceano Atlântico. Em qualquer oceano? Não, no Oceano Atlântico. Então, o Atlântico está individualizando qual era esse oceano que já foi mencionado anteriormente, beleza? Então, o aposto é isso. Ele faz referência, né? Ele explica, enumera, resume, especifica, esclarece algo que já foi dito anteriormente. E para terminar, gente, nós temos os vocativos. Os vocativos, ele é um termo independente, né? Ele não faz parte nem dos termos essenciais, nem dos termos integrantes, nem dos termos acessórios, tá? E o vocativo é aquele termo que eu uso para chamar alguém, né? Invocar alguém, beleza? Quando eu falo assim, amor, eu quero seu carinho, né? Eu usei o termo amor para chamar alguém querido, né?
O trabalho, meus amigos, engrandece o homem. Ou seja, eu usei o termo meus amigos para chamar alguém, né? Alguém que estava ali perto de mim ou realmente os meus amigos. Ajudai-me, ó meu Senhor, nos momentos difíceis. Ou seja, a pessoa está fazendo uma oração, né? Então ela usa, né, para invocar, para chamar alguém, né? Ó meu Senhor. Quando eu falo assim, bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal, boa tarde, não sei. Esse pessoal é o termo que eu estou usando para chamar vocês, né, os alunos. Então, sempre quando eu vou chamar alguém, eu uso esses vocativos. E sempre, gente, o vocativo ele deve ser separado por vírgulas, tá bom? E igual eu estava falando para vocês, né, também a questão que ele às vezes é procedido, né, pelo ó, né, que indica apelo, igual essa questão aí do ajudai-me, ó meu Senhor. Beleza? Pessoal, de novo, né? Vou reforçar para vocês. Assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A sintaxe é uma parte bem extensa da gramática, mas assim, quando a gente consegue entender, a gente vai longe com essa questão da gramática, tá bom? Então, gente, bons estudos para vocês e assistam a aula quantas vezes vocês quiserem. E não esqueça, gente, não fiquem assistindo apenas às aulas, né? Busquem também outras formas para que vocês possam aprender. Tranquilo? Gente, bons estudos!